Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Namine Sri Krishna Lila Katane Sudakshana Dhari Madhurya Gunashayuktam Varam Vadenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shrasa Namami Tridandinam Bhakta Shiru Manincha Sri Krishna Padabda Dhritaya Karidi Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavavasmi, Tavavasmi, Nadivami, Tvaya Vina, Iti Vinyayaranditvam, Nayaman Charanantika. Devadavya Mahagranta Ki Jai Shri Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Radhe Radhe Chitraji. Então, vamos continuar nosso Jayavadharma, estamos no capítulo 18, Prameya Bheda Bheda Tattva. Então, a gente parou, né? Está tendo diálogo entre Vrajanatha e Raghunatha Babaji. Ele está falando justamente do tema do título, claro, né? Bheda, Bheda, ou seja, a diferença e não diferença entre a diva, o eu individual, e Bhagavan Krishna, né? Então, o Raghunatha, ele discorreu, ele citou, na verdade, várias passagens dos Vedas que mostram tanto um quanto o outro, né? Tanto a diferença quanto a não diferença entre a diva, o eu, né, individual ali, e o super-eu, digamos assim. Né? Freud que me perdoe, mas o verdadeiro super-eu, que é Krishna Bhagavan. Né? Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas a gente concorda com ambas as coisas. Né? Então, não discordamos da semelhança, grande semelhança entre o eu e Krishna e Deus, né? Mas também tem uma grande diferença. Então, ele acabou de citar várias afirmações dos Vedas, né? Tu vê que ele cita mais as Upanishads, porque muitos puristas talvez não aceitassem as citações dos Puranas ou dos Itihasas, né? São outros tipos de livros, e muitos não consideram como sendo védicos. Então ele fala assim, ele continua, na verdade. Nessas e incontáveis outras passagens, os Vedas declaram que as almas individuais são eternamente diferentes do Supremo. Cada parte dos Vedas são maravilhosas. Cada parte é maravilhosa. E nenhuma porção delas devem ser negligenciadas. É verdade que as divas, os seres individuais, são eternamente diferentes do Supremo. E também é verdade que elas são eternamente não diferentes do Supremo. Relembrando sempre, né, que ele não fala igual, ele fala não diferente. Nós podemos encontrar evidências nos Vedas que apoiam tanto Bheda, que é diferença, como Abheda, não diferença. Porque Bheda e Abheda existem simultaneamente como aspectos da verdade absoluta, né? É dito que os contrários se encontram em Deus. Então, Bheda, Abheda. Este relacionamento das divas com o Supremo é simultaneamente uno com ele e diferente dele. É inconcebível, está além da inteligência mundana, né? Inteligência mundana, mas pode ser entendido, né, por outros métodos, né? Lógica e argumentos sobre esse tema somente vão levar à confusão, como a gente vê. O que quer que tenha sido dito nas várias partes dos Vedas é tudo verdade, mas não podemos entender o significado completo dessas palavras por causa
de nossa inteligência extremamente limitada. Até que dizem que o limitado não pode entender o ilimitado, porque ele é limitado, né? Agora, achar que o ilimitado não pode se deixar entender pelo limitado já faz parte do limite do limitado, né? Então, o ilimitado, por ele ser limitado, ele pode se deixar entender por aquele que é limitado, né? É por isso que nós devemos nunca desconsiderar os ensinamentos védicos. Ele vai citar umas frases aqui de algumas Upanishads. A primeira Katha Upanishad 2.10 fala assim: Naisha Tarkena Matir Apandeya. Nachiqueta é um personagem, tá? Nome de um personagem do Katha Upanishad. Nachiqueta, não é apropriado usar argumentos para destruir a sabedoria da verdade absoluta que você recebeu. Então, não adianta tentar, por meio de lógica e tudo. Você pode usar até a lógica, né, até um ponto, mas chega a um ponto que não dá mais. E ele cita também da Kena Upanishad. Naham manestu vedeti no na vedeti vedacha. Eu não penso que eu entendi completamente Brahma. Esse verso todo, nessa uma parte do jeito, é mais ou menos aquela história do Sócrates, só sei que nada sei. Ele fala, eu não entendo Brahma, mas se eu não entendo Brahma, quer dizer que eu entendi Brahma. Não, porque você entendeu que não dá para entender ele por meio da sua inteligência. Estes mantras védicos dão instruções muito claras que a Shakti de Ishvara é inconcebível e por isso está além da razão mundana. Estes mantras védicos, ele ainda vai citar o Mahabharata, ele já liberou citando o Mahabharata, né? Puranamanovo Dharmasanga Vedanti Kitsitam. Os Sattvatas Puranas, né? O Dharma instruído por Manu e o Shardanga Veda e o Chikitsa Shastra são ordens autênticas do Supremo. E é inapropriado tentar refutá-los por meio de argumentos mundanos. Então, são várias literaturas sagradas que ele citou aqui, né? Portanto, fica completamente claro que os Vedas apoiam essa filosofia de Achintya Bheda Tattva, né? Relembrando que a Achintya é inconcebível diferença e não diferença do Supremo, né? Essa é a verdade. Tendo em mente a meta máxima da diva, parece que não existe um siddhanta, ou seja, uma conclusão filosófica, que seja mais elevada que o princípio de Achintya Bheda. De fato, nem outro siddhanta parece ser verdade. É interessante porque, como a gente falou anteriormente, vai compreender essas duas visões, né? Ser diferente e não diferente ao mesmo tempo. Somente quando uma pessoa aceita essa filosofia de Achintya Bheda, ela pode perceber a individualidade eterna da diva e sua diferença eterna de Hari. Sem o entendimento dessa diferença, a alma individual não pode alcançar a meta máxima da vida, que é Priti, amor ao Supremo. A Vajrayanatha fala assim, qual a evidência de que Priti é a meta máxima da diva, né? Esse amor supremo, e não ser uno com ele, assim por diante, né? Qual é a evidência, né? De novo, lembrando que o Vajrayanatha era um ex-estudante de Nyaya, Radha Prabhu, né? É um ex-estudante de Nyaya, então ele quer saber onde se encontra tudo, o que é super legal também, né?
que eu posso começar a inventar um bocado de história, tal, mas onde é que está isso? Onde se encontra? Qual é o sábio que escreveu isso? E assim por diante. Quem é esse sábio? Você sabe mesmo? Né? Então, Babaji fala assim, Radhe, para o Gouret, chegando aí. Então, aí Babaji fala assim, é dito nos Vedas, Pranohiesha Yasarva Bhutair Vibhati, está na Mundaka Upanishad. A pessoa suprema é a vida de todas as vidas, e ele brilha dentro de todos os seres. Aqueles que conhecem, aqueles que sabem que a personalidade suprema, desculpa, aqueles que conhecem a suprema personalidade por meio da ciência de Bhakti, não procuram nada mais. Tais divan muktas, ou seja, tais divas, tais seres liberados, são dotados com apego, né, com amor, na verdade, pelo Supremo, se chama Rati, tem vários nomes, né, para esse sentimento com Krishna, com Deus. Eles participam dos seus passatempos amorosos, das suas atividades amorosas. Tais bhaktas são melhores daqueles todos, né, que têm o conhecimento de Brahman. Okay? Eu, como um bom chato, fui na Mundaka Upanishad, e é de dar outra interpretação aqui, né? Dar uma interpretação, digamos assim, mais literal, gramatical. Aqui que os Bhaktas, eles vão botar vão dar esse tom mais doce nesse verso aqui, né? As Upanishads, em geral, elas não falam diretamente de Bhakti. Então, né, continuando aqui, em outras palavras, Babaji continuando. Os mais afortunados daqueles que conhecem Brahma ficam na companhia de Sri Hari ativamente nos seus passatempos amorosos. Este sentimento de Rati é um sintoma de amor por Sri Hari. É explicado mais tarde na Brihadaranyaka Upanishad 2.4.5.4.56. Navare sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati atmastu kamaya sarvam priyam bhavati. Yanya Valkya diz assim, ó Maitreyi, né? Ela todos eles não são queridos a nós por causa das necessidades deles. Na verdade, eles são queridos a nós por causa das nossas próprias necessidades. Ou seja, né? A gente não gosta de ninguém por causa da necessidade de outro, e sim pelas nossas próprias necessidades. E a Neaval, que é um sábio bem curioso, antigo, que diz que ele falava nos sacrifícios, daí o nome, Yanya Valkya, algo aquele que discorre nos Yanyas, nos sacrifícios. E, se eu não me engano, essa Maitreyi é uma moça, uma filósofa, tinha Gargi, são duas filósofas, que não eram muito, né, na cultura védica não tem muitas mulheres proeminentes em filosofia, antigamente. Essas duas, inclusive a Gargi, ela deu um calor lá no Yajnavalkya, né, teve uma assembleia na época de Janaka Maharaja, e ninguém queria debater com Yajnavalkya, que ele era fera, e essa menina foi, mandou ver, foi bem. Ela depois reconheceu que Yajnavalkya realmente era muito sábio, mas ela fez perguntas assim, altamente filosóficas para ele. E, se não me engano, é o tema da Brihadaranyaka Upanishad. Não, desculpa. E da Taittiriya Upanishad também. Essa Maitreyi também era uma filósofa muito elevada.
Então, fica evidente, a partir desse mantra, né, que Priti, que esse amor ao Supremo, Orati, Suprema, é o único prayojana para a diva, a única meta do eu, né, da diva. Ele continua assim, Baba, existem muitos exemplos de tais afirmações nos Vedas, Bhagavatam, Taittiriya, Upanishad, que ele vai citar agora, Taittiriya. Taittiriya Upanishad é engraçado também, que tem a ver com Yajnavalkya, que o Yajnavalkya, ele ficou, parece um pouco orgulhoso do conhecimento dele, o mestre deu uma bronca nele, meio escatológico, mas ele vomitou todo esse conhecimento ali, como se estivesse devolvendo ali para o mestre, uma coisa assim. E os discípulos deles, os sábios ali, se transformaram em perdizes, daí o nome Taittiriya, Titiri, perdiz. E eles comeram o vômito dele, né, que era transcendental ali, era conhecimento puro. E depois foi escrito essa Upanishad, Taittiriya, que vem do conhecimento adquirido pelas perdizes, né? Os Titiri, se eu não me engano, Titiri. Então, enfim, vamos lá. Aí ele cita o famoso, esse é muito citado aqui entre a gente, né? Raso Vaisaha Ko Ihi Evanyat Kapranyat Yadesha Akashanando Nasyat Eshahi Evanandayati. O Parabrahma, né, o Brahma Supremo, Paramatma, a alma suprema, é néctar personificado, né? Erasu vai Saha. Eu me lembro sempre desse parte, que eu nado, aí tem uma parte assim, está escrito raso na piscina e tem outra fundo. Aí quando eu vou nadando, aí eu sempre vejo, olha, caramba, Erasu, né? É raso, mas se escreve Erasu. Eu sempre me lembro desse verso, é bom, porque eu nado. Então, Raso vai Saha quer dizer que ele, né, esse aí é raça, ele é puro raça. A diva encontra prazer em ficar na companhia desse nectário Paramatma. E quem poderia viver se ele não estivesse presente no seu coração, nos nossos corações? É somente o Paramatma que dá bem-aventurança às divas. Então, esse versinho aqui é extremamente citado, porque fala de raça, né, dessa doçura suprema. Raso vai Saha, né? Ele, Saha, ele é o quê? Ele é raça pura. A palavra Ananda, bem-aventurança, é um sinônimo para Priti, amor, afeição e assim por diante. Tinha até uma cola, né? Priti, cola Priti, cola. Era uma cola suave, não era, era em bastãozinho. Eu me lembro que quando eu vi esse negócio, eu falei, caramba, Priti, aquela cola, mas é uma cola suave, não é uma cola forte daquele. É como o amor, né? Um amor suave. Vamos lá. Todos os seres vivos estão em busca de prazer e bem-aventurança e júbilo. Um mumukshu é aquela pessoa que anseia pela liberação desse mundo, não nascer mais aqui, né? Mumukshu. O mumukshu acredita que a liberação é o prazer máximo. E é por isso que ele enlouquece por isso. Então, todo mundo busca o prazer, o amor, né, de uma forma ou outra. Mesmo as pessoas mais doentes, mentais e tudo, né, os psicopatas, eles procuram prazer naquilo ali, né? Óbvio que no lugar errado. Os desfrutadores, que vão ser chamados de bubukshus, né, porque eles procuram bhukti, ou vem de bhoga, bhoga é prazer, né? A gente está muito acostumado com esse termo, bhoga. Quando você vai oferecer algo para Krishna, antes de se tornar prasada, ele é chamado de bhoga, é um termo comum, né? É justamente o prazer, nesse caso aqui, prazer egoísta, né? Depois vira prasada, também é prazerosa, só que já não tem esse prazer egoísta, ou pelo menos não é para a gente pensar assim.
Então, os usufruidores dos sentidos, os bubukshus, acreditam que os objetos da gratificação sensória são um prazer máximo. Então, eles perseguem, não vão atrás desses objetos até o fim das suas vidas. A esperança de alcançar o prazer que induz todos a realizarem suas atividades. Ou seja, todo mundo, 24 horas, está buscando o seu prazer. É isso, justamente, que impulsiona essa busca, é que impulsiona a gente a viver. Até às vezes a pessoa, quando não quer viver, ela está procurando o prazer, né? Pelo menos o prazer de não sofrer, na interrupção do sofrimento. É por isso que essa ideia do impessoal, né, ela é muito forte entre a gente. Essa busca do prazer individual na forma do não sofrimento. Então o Bhakta mesmo, ele não procura o prazer para ele, procura o prazer para Krishna. Então ele quer dar prazer a Krishna. O prazer para ele não importa. Óbvio, Lulante, que ele vai acabar sentindo o prazer, mas não é a meta dele, é uma consequência daquilo ali. Os Bhaktas também se esforçam pelo serviço devocional a Krishna. De fato, todos estão procurando por Priti, por esse amor, essa afeição. Tanto que eles estão mesmo prontos a sacrificar sua própria vida por isso. E como o Yajnavalkya falou ali, ele pode sacrificar a vida deles, né, até por outrem, mas no final é para eles mesmos. É um egoísmo muito velado, que na verdade não é egoísmo porque não lida com o verdadeiro eu, um falso egoísmo velado. Então, isso é interessante, que eu posso sacrificar a minha vida por outrem, mas porque aquilo ali vai me trazer algum benefício, algum prazer, essa dedicação. Por isso que o Yajnavalkya falou aquilo ali. Né? Porque aquela pessoa me é muito amada, né, e assim por diante. Ou que procura uma recompensa após esse sacrifício. Em princípio, a, a meta máxima de todo mundo é Priti, e ninguém pode discordar disso. Que acontece. Todos estão procurando pelo prazer, seja os crentes ou ateístas, os trabalhadores fruitivos, né, os jnanis, e aqueles que têm desejos ou não. Contudo, uma pessoa não pode alcançar Priti simplesmente por procurá-lo. Os trabalhadores fruitivos, né, os karmis, que eles chamam, acreditam que os prazeres celestiais são a meta máxima, mas é explicado na Gita 9.20. Krishna punye martelokam vishanti. Então, esse pedacinho do verso fala assim. Deixa eu ajeitar aqui, que eu estou meio troncho. Ajeitar aqui. O negócio está quase caindo. Está melhor. Vamos lá. Depois que os residentes dos planetas, dos enormes planetas celestiais, né, depois que eles completaram os resultados do seu bom karma, eles têm que nascer novamente nos planetas terráqueos, né, mortais. Bom, lá também se morre, né, mãe? Os karmis, que desejam a gratificação sensorial constantemente, eles fazem que transmigram de um planeta a outro, né? Ou seja, mesmo naqueles planetas maravilhosos, como a gente já descreveu alguma coisa aqui, acaba, né? Tudo acaba. Tudo que
tem um começo, tem um fim, né, na Gita diz. Os sábios declararam isso, que aquele que nasce tem que morrer. De acordo com esse shloka da Gita, naquele verso da Gita, todos percebem os seus erros somente quando eles caem dos planetas celestiais. Uma pessoa pode começar a cobiçar os prazeres dos planetas celestiais novamente quando eles falham em encontrar prazer na riqueza, nos filhos, na fama, no poder, que é assim é encontrado no mundo dos seres humanos. Né? Então a gente vem para cá, tem um prazerzinho, né, mas nem se compara com aquele prazer material desses locais, né? A gente já citou aqui, que não tem dores, né? Eles não têm a dor do parto, exemplo, não tem doença, não tem calor excessivo, frio excessivo, não tem fome, não tem miséria, não tem nenhum tipo de miséria. Todo mundo é lindo, maravilhoso, não tem a decadência da velhice, não tem poluição, os rios são maravilhosos completamente, tudo limpinho, não tem a estação da manga, não tem uma manga verde, não tem banana com cica, é tudo maravilhoso. As roupas são lindas, todo mundo é rico. Então, é um prazer material muito superior ao daqui, né? Então, ele continua aqui. Contudo, enquanto essa pessoa está caindo, né, dos planetas celestiais, ele adota uma atitude respeitosa e mesmo uma grande felicidade e, na verdade, uma felicidade ainda maior que aquela de Suarga, os planetas celestiais. Ele se torna indiferente aos prazeres dos mundos humanos, né, e dos prazeres dos planetas celestiais, e até mesmo do planeta mais elevado, que se chama Brahmaloka, quando ele entende que eles são temporários e que não existe felicidade, né, eterna. Ou seja, quando ele sai desse planeta, né, óbvio que isso não é uma coisa assim, saiu e pensa nisso, mas ele está falando do processo de pensamento que pode levar vidas e vidas. Então, a pessoa, ela usufruiu desses planetas maravilhosos, vem de novo para cá e tem uma percepção de que nem lá é bom. Por isso que ele vai procurar essa, essa busca, vai ter essa busca impessoal, né, de não querer ir para nenhum lugar mais aqui da matéria. Então ele fica indiferente, como ele falou, até Brahmaloka. Brahmaloka é o planeta mais elevado, que é onde Brahma reside. Eles que lá são só sábios mesmo, de alto nível. E é interessante que diz que nesse planeta é muito fácil, assim, não, você transcender, né? Que só tem conversas alto nível, não tem fofoca, é bem legal. Imagina aí, Brahma é esse Brahma, pelo menos, diz que todo Brahma é diferente, mas esse Brahma é um Vaishnava muito elevado, tanto que ele é o nosso pai da nossa sucessão, né? Brahma Malda Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Ele é o cabeça, o primeiro, ele que inaugurou, né, esse Gaudiya Vaishnavismo, Brahma. Então, quando acontece isso, né, ele se renuncia a tudo e começa a investigar sobre Brahma Nirvana, se liberar desse mundo, né? E se esforça por essa libertação impessoal. Contudo, quando ele vê que essa liberação também carece de bem-aventurança, ele toma uma posição imparcial e procura por outro caminho que vai capacitá-lo a alcançar Priti, né, esse prazer. Porém, como é que é possível experimentar Priti na liberação impessoal? Quem é a pessoa
que supõe-se, né, que vai experimentar tal bem-aventurança. Se eu perco minha identidade, quem existirá para experimentar Brahma? Já falamos exaustivamente sobre isso aqui também, né? Se não tem ninguém para experimentar Brahma, é mais ou menos como Brahma ele experienciasse ele mesmo. Mas se ele já se experiencia sempre, né? Como é que é isso? O próprio conceito de bem-aventurança de Brahma não tem sentido, porque aonde existe prazer em Brahma, né, exista prazer em Brahma ou não, a teoria da liberação impessoal não admite que ninguém, na verdade, exista no estado liberado para usufruir de tal prazer, né, como a gente falou. Então, qual é a conclusão que a gente pode extrair de tal doutrina? Se eu cessar de existir quando eu estiver liberado, então minha individualidade está perdida juntamente com a minha existência. Ou seja, o eu não existirá mais, só Brahma. Nada pertence a mim, né, mais do que nada pertence a mim, né, desculpa, nada mais pertence a mim pelo qual eu possa experimentar prazer ou bem-aventurança. Nada existe para mim se eu mesmo não existo. Alguém pode dizer assim, eu sou Brahmarupa, ou seja, eu sou o próprio Brahma, tenho forma de Brahma. Lembrando, não Brahma, né, de Brahma. Contudo, essa afirmação ela é falsa, porque o eu, que é Brahmarupa, é Nitya, é eterno. Em outras palavras, se alguém diz que ele é Brahma, então ele diz que ele é eterno. Nesse caso, tudo mais é inútil para ele, incluído o próprio a perfeição e a perfeição em si, né? Ou seja, essa própria procura da perfeição é a perfeição em si. Ele vai chamar de sadhana e siddhi. Portanto, o Priti não é obtido em Brahma Nirvana. Mesmo que isso seja perfeito, é algo que não pode ser experimentado, como uma flor crescendo no céu, né? Então, para nós é completamente inconsistente essa concepção, né? E não vai dar prazer mesmo, né? Porque não tem ninguém para experimentá-lo. Tudo bem? Bhakti é o único caminho pelo qual a diva pode alcançar essa meta verdadeira. O estágio final de Bhakti é Prema, que é eterno. A diva pura, ela é eterna, né? O Krishna é eterno. E o amor puro por ele também é eterno. Consequentemente, uma pessoa somente pode alcançar a perfeição do verdadeiro amor na eternidade, né, quando ele aceita a verdade de Achintya Bheda Bheda. De outra forma, a meta máxima da diva, que é amor pelo Supremo, se torna não eterna, e a existência da diva também é perdida. Portanto, todos os shastras aceitam e confirmam a doutrina de Achintya Bheda Bheda. Todas as outras doutrinas são simplesmente especulativas. Então, Vrajanatha retornou à sua casa num estágio assim, de bem-aventurança, profundamente absorto nos pensamentos sobre o amor espiritual puro. E assim acaba esse capítulo aqui, né? Ok? Então, em resumo, ele fala que a meta máxima é justamente isso, né? O amor a Deus, que não é compreendido de uma forma piegas, né? Uma forma meio sentimentaloide, mas sim baseado nos shastras ali, né? Esse amor.
a própria explicação desse amor está ali, né. A gente vai passar para o 19º capítulo, intitulado Prameya Abhideya Tattva. Abhideya é metodologia, né, para se chegar a Prayojana, né, a meta máxima. Então vamos lá. Após tomar sua refeição, o Vajradhanath retirou-se à sua cama com várias visões conflitantes sobre esse Achintya Bheda Bheda. Então ele começou a ficar pensando no que ele ouviu. Algumas vezes ele pensava que Achintya Bheda Bheda Tattva era apenas outro tipo de filosofia mayavada. Porém, quando ele reconsiderava esse ensinamento de forma muito séria, ele percebia que não tem nenhuma objeção ao Shastra a isso. Interessante, né? Então, ele está deliberando sobre aquilo ali, sobre o que ele ouviu, é bem interessante. Então, essa filosofia, a Tinta Beda, diferente, não diferente, muita gente vai dizer que isso é tudo igual, a gente está falando a mesma coisa. Não, a gente não precisa discutir aqui, porque o que eu estou falando é a mesma coisa que estou falando, que você está falando, só que de forma diferente. Então, também pode ser mal interpretada essa filosofia. Como eu já vi, assim, as pessoas, a gente conversando mais, talvez um pouco mais profundo, quando fala, né, como Radha e Krishna são um só, né? Deus está em todos os lugares, Krishna diz várias coisas, às vezes, né, que eu estou em todos os lugares, né, ninguém faz nada, eu que faço tudo, o resultado já é meu, então que, na verdade, tudo é divindade. Então, a gente já falou aqui também que essa filosofia Mayavada, ela é muito bem feita, né, se a gente for a fundo nela, e justamente quem criou foi o próprio Shiva. Então, Shiva não é um Zé Ruela, né? Ele sabe muito bem tecer as coisas, ele faz uma filosofia bem interessante, e, felizmente, aqui a gente não tem tanta conhecimento dessa teologia, né? É um bom sinal também. Então, o que a gente tem é uma coisa muito rasa, é mais fácil de detectar, e mais fácil de você combatê-la, né? No bom sentido. Ele continua aqui. Ao contrário, essa filosofia está contida em todos os Shastras, né? Ele deliberando sobre aquilo ali. Srimad Gaurakishora, né? Mahaprabhu, né? É a manifestação completa do próprio Bhagavan. E seus ensinamentos profundos não podem ter nenhuma falha, de jeito nenhum. Ele dizendo para ele mesmo: eu nunca vou abandonar os pés de lótus desse Gorakshora, que é extremamente bondoso e afetuoso. Porém, ai de mim, o que é que alcancei até agora, né? Eu vim a entender que essa Achintya Bheda Tattva é a verdade máxima, a verdade, né, completa. Mas o que eu ganhei por meio desse conhecimento? Shri Raghunatha Dasa Babaji diz que Priti, amor, é a meta de todas as divas. Karmis e Jnanis também estão procurando por amor, mas eles são ignorantes sobre esse tema, né, o Shuddha Prita, esse amor puro. É por isso que eu tenho que chegar ao estágio inadulterado de amor. Porém, minha única preocupação é como eu posso alcançar isso. Eu vou inquirir do Babaji Maharaj sobre este tema e adotar os seus princípios. Pensando dessa moda, desse jeito, ele adormeceu. Então, super inteligente. Interessante também que ele, né, ele deliberou por aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Você ouve o kata, você vai deliberar sobre o tema, né? O que é que eu vou fazer? É isso mesmo, né? Poxa, interessante, fiquei com uma dúvida, né? Depois você apresenta ao seu mestre as suas dúvidas e assim por diante. E também outra coisa interessante que ele falou, pô, eu entendi.
Mas como é que eu vou sentir isso aí? Né? Porque entender uma coisa, sentir a outra. Não, isso aí, eu quero isso aí, mas como é que eu vou alcançar isso aí? Né? Qual é a coisa prática, né? Que é o mais difícil. Como é que você vai transformar essa informação? Eu captei, né, essa informação, mas como é que eu transformo ela em ação? Né? Como é que eu vou transformar? Que é a parte mais difícil, né? Então, já que o Vrajanath foi dormir tarde, ele acordou tarde também. Vrajanath. O sol já tinha nascido quando ele, né, acordou ali, e ele tinha acabado de fazer suas abluções, né, suas limpezas matinais, quando chegou o tio dele, o Vijaya Kumara Bhattacharya Mahashaya, que ele chega de Modadruma, vai ser outra personalidade aqui proeminente no Jaiva Dharma, chegando aqui, que é o tio dele, chamado Vijaya Kumara Bhattacharya Mahashaya, que é o Mahashaya é o título, né? Prajanata ficou assim muito feliz ao ver seu tio, né, depois de muitos dias ali que ele ficou ausente. Então ele ofereceu Dandavata Pranama e também um assento para seu tio. Vijaya Kumara era um grande erudito e um orador do Bhagavatam. E ele considerava, assim, ele viajava a distâncias consideráveis para fazer discurso. Era Bhagavata Saptar, né? Você já deve ter ouvido, que são 7 dias que você fala o Bhagavatam. Isso é comum ali na Índia. Vê alguém, durante 7 dias, ele dá um resumo do Bhagavatam, né, de todos os cantos ali do Bhagavatam. Ele começa a falar, que eu saiba, não dá para contar tudo, né? Talvez alguns oradores, eles podem recitar somente, né, ficam recitando, talvez por 7 dias, eu nunca vi, mas em geral eles dão um resumo de todo o Bhagavatam durante 7 dias. E ele era um deles aqui, né? Pela misericórdia de Sri Narayana, ele tinha desenvolvido, né, o Vijaya Kumara, uma fé firme em seu coração em Sri Gauranga Mahaprabhu. Alguns dias anteriormente, alguns dias, né, ele tinha tido a boa fortuna, como eu gosto de falar aqui, né, de obter darshana de Sri Vrindavana Dasa Thakura, que não é ninguém menos, na verdade, do que a personificação de Vyasadeva, né, nas histórias, na lila de Mahaprabhu, né, Vrindavana Dasa Thakura. Ele fez o Chaitanya Bhagavata, que é docíssimo. Então, de novo, a gente está vendo aqui que essa época que Bhaktivinoda Thakura está narrando, isso aqui ainda tinha muitos sábios ali por ali, né? Não faz muito tempo que Mahaprabhu foi embora. Então, ele encontrou com Vrindavan Das Thakura numa vila chamada Denuda. E ele, Vrindavan Das Thakura, ordenou a visitar o inconcebível Yoga Pita de Sridhama Mayapura, onde Sri Chatinanda Gaura Hari realizou seus passatempos, sua Atintya Lila, né, sua lila inconcebível em vários locais. Então, o Das Tagore falou, Prabhu, vai para lá, que vai ser muito bom para você. Ele também informou que, em breve, a maioria dos lugares sagrados dos passatempos de Mahaprabhu iriam desaparecer e reapareceriam após 400 anos. Ele disse que esses lugares dos passatempos de Mahaprabhu eram essencialmente não diferentes de Sri Vrindavana, né? O lugar da lila de Krishna. E que somente aqueles que podem perceber a natureza transcendental de Sri Mayapura podem realmente ter o darshana de Sri Vrindavana. Então, é dito que, né, se você entende Mayapura, entende esse lugar sagrado onde Mahaprabhu fez essas lilas, é que você realmente pode entender Vrindavan. Ouvindo essas palavras, né, que ele está falando, né, que é a personificação de Shri Vyasadeva, Vrindavan Das Thakura, Vijaya Kumara ficou muito
ávido por ter o darshan, né, a visão de Sridhama Mayapura. E decidiu vai lá e ir até lá após visitar a sua irmã e seu primo, sobrinho, desculpa, sobrinho, sempre em Bila Pushkarini. Nesses dias, a vila de Bila Pushkarini e Brahma Pushkarini eram um pouco distantes um do outro, mas naqueles dias elas eram imediatamente adjacentes, elas estavam muito pertinhos ali, né? E a vila antiga de Bila Pushkarini foi abandonada naqueles dias, e ela é conhecida com o nome de Tota ou Taranwasa. Quando esses dois, o Vijaya Kumara e o Vajranatha, trocaram ali gentilezas, né? O Vijaya disse assim: diga para nossa avó que eu vou ter o darshan de Sridhama Mayapura e que eu voltarei, né, rápido para almoçar aí. A Vajranatha fala assim: tio, por que você quer visitar Mayapura? Vijaya Kumara, o tio, ele desconhecia a condição atual do Vajranatha. Ele só tinha ouvido, assim, por alto, que ele tinha abandonado o Vajranatha, né, seu sobrinho, o estudo do Nyaya Shastra, e agora estava estudando o Vedanta Sutra. Vedanta Sutra, né, é o que? Um comentário de Vyasadeva aos Vedas. Então, sabendo disso, ele não considerou apropriado descrever seus sentimentos devocionais a ele. Legal isso, né? Então, ou seja, o Vedanta Sutra, em geral, como já falamos aqui, ele às vezes é entendido como sendo o comentário de Shankara, né, ao Veda. Então, quando o tio dele sabia, já era Bhakta e tudo, e tinha ouvido por alto, por isso que é bom certificar, né, não só ouvir, que ele estava estudando o Vedanta Sutra, ele supõe, né, que o sobrinho estava meio personalistazinho, e falou, pô, não vou falar sobre devoção para ele, né, não quero entrar em atrito nem nada, sei lá o que ele está fazendo. Eu falava, deixa para lá, né? Como a gente, às vezes, tem que seguir isso aí também, né? A gente nós virmos que a pessoa é contrária àquilo ali, para quê, né? Instigar, para quê? Então, né, ele resolveu não falar nada assim. Ao invés disso, ele falou assim, eu vou encontrar com alguém lá. Né? Ele não mentiu, também não falou tudo. E o Vradinata, contudo, né, ele estava consciente que o tio dele não era somente um grande erudito, né, no Bhagavata, mas também um devoto de Shigaura. Então, ele supôs que ele deveria ter algum propósito espiritual ao visitar Sridhama Mayapura. E ele falou, tio, ele falou, existe um Vaishnava muito fervoroso, né, muito elevado, chamado Srila Raghunatha Dasa Babaji, que está ali. E é legal você ir lá vê-lo, falar com ele. Encorajado pelas palavras do sobrinho, o Vijaya Kumara fala assim, você está desenvolvendo fé nos Vaishnavas? Eu vi que você tinha abandonado o estudo do Yashasha e estava estudando Vedanta. Porém, agora, eu posso ver que você está entrando no caminho de Bhakti. Então, não vou esconder mais nada de você. O fato é que Sri Vrindavandas Thakura Mahashaya ordenou-me para ter o darshan, ter a visão, né, ir lá, do Sri Yogapita de Sri Mayapura. Então, eu decidi banhar-me nas águas de Sri Gangadevi, ou seja, do Ganges, né, e circungirar e ter o darshan de Sri Yogapita, que é onde Mahaprabhu apareceu. Então, em Srivasangana, eu vou refastelar meu coração, rodando, girando na poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas.
Vajradhanatha disse assim, ó tio, por favor, deixa eu ir contigo, né? Vamos falar com a mãe lá, então vamos embora para Mayapura. Decidindo isso, eles informaram, né, a mãe do Vajradhanatha e, né, foram para Mayapura. Primeiro eles se banharam no Gangá e Vijayakumara falou, ai de mim, hoje minha vida se tornou exitosa. Nesse Gata é aquele lugarzinho onde o rio tem aqueles degrauzinhos, né, para você se banhar. Então, nesse Gata, Sri Satinandana Gaurahari concedeu ilimitada misericórdia a Janavi Devi por realizar seus passatempos aquáticos aqui durante 24 anos. Enquanto me banho nesses rios sagrados, eu estou sentindo assim um Paramananda, uma aventurança suprema. Quando Vajradhanatha ouviu Vijayakumara falar essas palavras num sentimento, com muita inspiração, ele falou com o coração derretido. Tio, hoje eu estou abençoado por sua misericórdia, né? Fui abençoado por sua misericórdia. Depois do banho lá no Gangá, eles visitaram um local de nascimento de Mahaprabhu, ou seja, na casa de Jagannatha Mishra, né, do pai de Mahaprabhu. Lá, pela misericórdia do Sridhama, ou seja, do local sagrado, eles ficaram completamente imersos num humor de profundo amor espiritual, e seus corpos se encharcaram de lágrimas, começaram a chorar. Então, pelos sintomas, a gente já vê que eles estão bem avançados, né? São pessoas altamente avançadas, espiritualmente falando. Estão num nível bem interessante. Vijayakumara disse assim, se alguém banhar-se nessa terra de Gaura, mas não visitar Mahayogapita, local do nascimento de Mahaprabhu, sua vida é inútil. Veja como esse lugar parece ser material, né? Aos olhos de uma pessoa comum, né? Como é que esse pedaço de terra coberto por cabaninhas de palha, né, parece ser material. Porém, pela misericórdia de Mahaprabhu, veja que bela e opulenta visão se apresenta perante nós. Olhe quão elevado, esplêndido são essas mansões cheias de joias, quão convidativas são esses jardins maravilhosos, quão atrativos aos olhos são esses lugares de adoração. Olhe, aqui Sri Gauranga e Vishnupriya, a esposa dele, né, estão dentro da casa. Que forma encantadora, né? Que coisa maravilhosa. Então, o povo aí já está em outra história, né? Eles já estão em outra história. Eles estão tendo já, a gente chama Spurti, uma visão momentânea do verdadeiro lugar sagrado. Então, já estão ali de Ruti para cima, né? Naquela escalinha que a gente sempre fala aqui. Estão muito elevados ali, né? E é interessante que eles estão vendo já Gauranga com Vishnupriya, né? Ou seja, na parte de Goloka, onde Mahaprabhu reside, o Goloka, ambos são transcendentais, mas só para... Tem o Bhu, né, que se manifesta aqui na Terra, e tem o Goloka lá, digamos assim. Então, nessa parte lá de cima, Mahaprabhu, ele não é careca, não, assim, ele não faz nada. Ele está sempre com cabelos compridos, ele está com Vishnupriya. É por isso que a gente se reparar, né, não sei se vocês repararam que nos altares, você não vê Mahaprabhu como sannyasi, né, com cabelo cortado, esticar. O Mahaprabhu está sempre de cabelo, né, porque ele é o Mahaprabhu, não é daqui. Essa forma de Mahaprabhu
que raspa o cabelo e tudo, aceita sannyasi, ela não existe, ela só existe aqui, só se manifesta aqui, não se manifesta em Goluca, pelo que eu ouvi, né? Então é sempre com cabelo bonitão, que eu particularmente também, eu gosto dele, do cabelo, acho mais bonito. Então por isso que ele está vendo Mahaprabhu, o Dhamma mesmo, e ele está vendo os dois juntos ali, né? E que eu saiba também, ele não se separa de Vishnupriya, só aqui que tem essa história, né? Na terra do Sadhana, né? Outro dia eu vi uma Vaishnava falando assim, que aqui é a terra da procura, achei bonito isso. Então, Mahaprabhu, ele vem para a terra da procura, lá não tem. Lá, Mahaprabhu está com Vishnupriya, eles estão sempre juntos, está todo mundo junto. E aqui é a terra do sadhana, dessa procura. Então, ele vem para cá. Eu achei bonito isso. A terra da procura. Onde estamos? Onde estou? Ok. Quando ele acabou de dizer isso, ambos caíram, né, entraram no êxtase. Então, de novo, sintomas que eles estão acima de Ruchi, talvez até em Asakti. Estão muito elevados esses dois, né? Quem é que vai desmaiar assim? Quem é que vai ver, né, o local sagrado como ele é mesmo? Fica muito elevado, né? Já estão ganhando as bênçãos, né, do local e dos Vaishnavas. Depois de um tempinho, assim, eles se recuperaram, né, com a ajuda de outros Vaishnavas e entraram em Srivasangama. Lágrimas fluíam dos seus olhos e eles rolavam no chão, exclamando: Srivasa, Advaita, Nityananda, Gadadhara, Gauranga, por favor, nos dê sua misericórdia. Livre-nos desse orgulho, né, e nos dê abrigo aos seus pés de lótus. Então, esse é o sentimento ideal, né, de se entrar no lugar sagrado. Ficar completamente absorto nesse êxtase, né, deixar esse orgulho de lado e rolar na poeira dos pés de lótus ali, dos Vaishnavas. Todos os Vaishnavas, após tornarem-se todos os Vaishnavas ficaram muito jubilosos quando eles viram tais emoções nesses dois Brahmanas. Então, eles não ficaram com inveja, pô, eles estão tendo, não estou tendo. Lembrando sempre esse relacionamento que a gente está vendo no Jaiva Dharma, como ele ensina para a gente, né, o relacionamento com os Vaishnavas. Né? Não se restringe de falar, porque pensa assim, outro recebe outro, eles choram. Eles ficam, como a gente está vendo aqui, eles não têm inveja, porque o outro talvez seja até mais avançado que eles, né? Na verdade, se sentem jubilantes por alguém estar sentindo assim, eles não querem derrubar ninguém, bem interessante. Eles começaram a dançar cantando Maya Pura Chandra que Jai, Adita Gauranga que Jai, Nityananda Prabhu, todo mundo acabou dançando. Contagiou todo mundo. Eu me lembro que uma vez a gente estava em Sriji, em Varsana, que é o lar de Srimati Radharani, e a gente chegou no horário que estava fechado, né, o altar e tudo. E a gente começou a esperar. Fica um pouco mais acima, e tem como se fosse um passo, um largo assim embaixo. A gente começou a esperar. Aí falou: o que é? Tava outros devotos, vamos dançar, vamos cantar? Então a gente começou a cantar. Começou a dançar, todo mundo começou a dançar, a gente adora, né? Todo mundo começou a dançar, que foi festa total, gente tirando foto, filmando, né? Aí tem uma família que me adotou lá, falei, ai meu Deus, aí começaram a me abraçar, queriam levar para casa, eu falei, ai meu Deus, tenho que voltar para o tempo, acabaram me enfiando no carro deles, cheio de gente,
Indiano anda com a família, né, o pai, a mãe, o marido, a esposa, sogra, todo mundo. Aí fiquei apertado num carro ali. Também com muito esforço eu consegui consegui sair de lá e voltar para o templo. Mas é assim, né, eles começam a cantar, é muito interessante isso. Todo mundo entra na dança. Então, Vajradhanath imediatamente ofereceu seu corpo aos pés de lótus do seu mestre espiritual, Sri Raghunatha Dasa Babaji Maharaja. O idoso Babaji, né, levantou e abraçou, dizendo, Baba, né, de novo, Baba é uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. O que traz você aqui hoje? E quem é esse Maharaja adorável que está com você? Quem é essa pessoa, Mahajana, essa grande pessoa que está aí do seu lado? Vajradhanatha humildemente falou tudo para ele e os Vaishnavas sentaram-se com o maior respeito. Como é que eu estou dizendo? Respeito e afeição. Porque se você só tem respeito, causa uma certa distância. Isso, talvez, às vezes, só tem afeição, causa uma negligência. Respeito e afeição. Isso é bacana. Vijay Kumara, então, inquiriu submissamente de Srimad Raghunatha Das Babaji Maharaja. Assim, Prabhu, como é que eu posso alcançar a meta máxima para Yojana? Né? Como é que isso é alcançado pelas divas? Por favor, seja misericordioso e diga-nos, né, como alcançar esse Prayojana, como alcançar essa meta. Então, ele está perguntando o título aqui, né, Prameya Abhideya, né, o caminho, né, uma metodologia para se chegar à meta. Babaji fala assim, vocês são bhaktas puros, né, e tudo está dentro do seu alcance. Ainda assim, já que você misericordiosamente me perguntou, eu vou explicar um pouquinho que eu conheço. Legal isso, né? Então, Babaji, na sua humildade, sua extrema humildade, fala, vocês, na verdade, já sabem disso, vocês estão perguntando só para me ocupar em seva. Né? Então, vou falar o pouco que eu sei, né? Na verdade, sabia tudo. Krishna Bhakti está livre de qualquer traço de jnana e karma, e a meta máxima para todos as divas. Durante o estágio da sua prática espiritual, isso se chama sadhana bhakti. E no estágio liberado, isso é chamado de serviço devocional realizado com prema. Então, na verdade, a prática e a meta, elas são similares, né? São bem similares. É interessante. Você ama aqui, né, ou tenta amar para realmente amar, que é diferente do outro que a gente falou, dos impressionalistas, né, que você faz um serviço aqui para você deixar de servir. Isso é muito interessante. Então, de repente, tem essas coisas de você servir a humanidade, a gente vê muito, né, nesses líderes que tem esse conceito que tem que amar todo mundo é divindade, tudo. Então, existe um certo serviço. Mas quando você atinge o estágio de Brahma, você não serve mais ninguém. Isso vai cessar, porque não tem mais ninguém. Não tem nem você, nem tem mais ninguém. Isso é muito legal, um detalhe que faz toda a diferença e que talvez as pessoas não percebam isso, né? A maioria das pessoas não percebe isso. Então, o que acontece? Apesar do discurso falar muito, você ama, tem que amar todos os seres, respeitar todo mundo, mas quando chega a perfeição, que seria aí sim, né, fazer isso na sua plenitude, isso não acontece. Isso é muito louco, né? Porque você não tem mais ninguém para servir, você é Brahma, ou você ou não é ninguém mais, ou Nirvana, existe um esquecimento total de tudo. Então, não há prema, não existe. Por isso que eles falam que essa filosofia ela
não é boa, é contraceptiva, né? Para Bhakti. Ela não vai gerar Bhakti. Bem interessante. E Bhakti não, né? A gente está tentando servir para realmente servir, né? Então não é que você serve para um dia abandonar, né? Você não tem um guru para um dia abandoná-lo, né? Porque essa outra filosofia também vai ter guru, a pessoa vai prestar reverência para o guru, vai fazer puja, vai fazer um bocado de coisa, vai seguir o guru, porém quando ambos são Brahma, quem vai servir a quem? Não tem guru, não tem discípulo, né? Então onde está o amor, na verdade, isso, né? Então a bem-aventurança, ele vai ser simplesmente o estado de você não ter nenhum contato com ninguém, né? De não ter nenhum percalço no relacionamento. Você vai eliminar tudo isso. Então isso faz uma grande diferença aí, né? Que talvez muitas pessoas, eu acredito que eles nem pensem nisso, muitos, né? Os seguidores dessa filosofia, eu acho que isso não passa pela cabeça deles, né? De que existe essa coisa. Então você aceita aquilo, ele acha muito bonito, né? Todo mundo falando de amor, ajudando realmente os outros, de repente, em mil coisas, em calamidades, alguém leva ali da palavras bacana, pereréu, pereréu, mas não, tem esse detalhe que faz pequeno detalhe que faz a grande diferença, e que eu acho que a maioria das pessoas não perceberam, não param para pensar nisso, né? Porque não tiveram toque ainda de Bhakti, né? Não tiveram esse toque. Quando Bhakti, que será? Por que será isso? Por que eu estou falando? Pode aceitar ou não, mas não passa ainda essa coisa, né? Essa dúvida. É bem interessante isso. E é uma característica aqui do Gaudiya Vaishnava, do Vaishnavismo em geral, né? Como isso vai acontecer. Então, o amor vai ser uma coisa, um sentimento mundano, que é muito bonito falar daqui, mas a meta não é essa. Aliás, essa é a diferença. Tem um verso que fala isso, que é bacana. Enfim, vamos lá. Aí o Vijaya fala assim, quais são as características intrínsecas de Bhakti? Deixa eu ver aqui, a resposta dele é grande. Ok, tem tempo ainda, ok. Então ele fala assim, né, Vijaya, de novo, quais são as características intrínsecas de Bhakti? Tatasta, Swarupa Lakshana, né? Porque vai ter depois Tatasta Lakshana, características extrínsecas de Bhakti. Então, quais são coisas intrínsecas, aquilo que você não pode separar, tanto que Swarupa, né? Então, Babaji fala assim, pela ordem de Srimad Mahaprabhu, Sri Rupa Goswami descreveu as características intrínsecas de Bhakti no Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o famoso verso Anabhilashita Shunyam, Jnana Karmada Navritam, Anukulena Krishna Anushlanam, Bhaktir Uttama. Então ele explica assim esse verso. Uttama Bhakti, ou seja, o serviço devocional puro mais elevado, é o cultivo de atividades, né? Você vai cultivar atividades que são exclusivas para o prazer de Krishna, como a gente falou, né? Não é para o nosso prazer, é o prazer de Krishna. Ou, em outras palavras, o fluxo ininterrupto, né? Ou seja, não tem férias em Bhakti. Vou tirar uma férias em Bhakti. Deixar um pouquinho, cantar minha Japamala, vou para a praia um pouco, dar uma relaxada, depois eu volto para Bhakti, com toda a força, né? Não existe isso, né? Então, é o fluxo ininterrupto de serviço a Krishna, né? Realizado por todos os esforços do corpo, da mente e das palavras, né? E por meio de expressões de vários sentimentos espirituais, bhavas. Então, não só no corpo de sadhaka, mas como no corpo transcendental. Ele não é coberto, né, ele não tem sequer uma pequena mácula de jnana, desse conhecimento que visa a liberação, nem por karma, né, esse desejo de uma recompensa pelas suas atividades, nem por yoga, né,
ter um siddhi, um poder, e nem por austeridade. Ele não pode ter nenhum traço disso. Ele é completamente livre de outros desejos que não sejam a aspiração de dar prazer a Krishna. Então, esse verso é super importante, né? Que ele vai definir o que é Bhakti. Ontem a gente estava, foi anteontem, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre algumas pessoas que falam que é Bhakti, põe o nome da sua missão como Bhakti, mas eles não se encaixam nesse verso. Né? É muito bonito, né? Eles fazem coisas muito similares a Bhakti, ao Uttama Bhakti, mas não encaixa no verso. Né? Isso, bom, então esse verso é o termômetro de Bhakti. Pô, é Bhakti, não é quando eu quero ver se está com febre, né? Às vezes é uma febre muito pouquinha, né? Você está, chama estado febril, não dá para detectar se não tiver um termômetro. Já está um pouco quente, não, está um pouquinho quentinho, um pouquinho cansadinho, mas pode ser porque eu corri ali, é o termômetro que vai dar. Olha, está em estado febril. Então, esse verso vai ser esse termômetro, que a gente vai botar, é alguma coisa estranha. Tem nome de Bhakti, parece Bhakti, mas não é Bhakti, não. Porque botou o termômetro ali, não acusou, né? Que é Bhakti pura, tem uma mácula, tem umas coisinhas ali que estão interferindo, coisas poucas, mas que pode trazer uma febre terça, uma febre mais alta mais tarde. Então tem que tomar muito cuidado, tem que tratar dessa febre antes que ela se alastre, que ela aumente. Então, vou terminando por aqui, já que a gente vai entrar no tema, a resposta dele é mais comprida, são 7h45, de repente tem pessoas que vão trabalhar, né, e vão estar ocupadas, então não deixem de perder o próximo capítulo, no mesmo Bhakti local, no mesmo Bhakti horário. Ok? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Jai Shri Radhe. Gratidão, Radhe Radhe. Jai Shri Radhe. Vasana ki jai, Mani Manjari ki jai, Chitraji ki jai. Bom dia a todos, boa semana. Igualmente. Radhe Radhe.